Olá pessoal, eu me chamo Érica Silmara e estou aqui para mais uma aula do nosso curso de laços baseado em datas comemorativas. Hoje a gente não vai aprender a fazer um laço, mas a gente vai aprender uma coisa extremamente importante, que é como precificar as nossas peças, né? Como é que a gente vai fazer para a gente dar o preço justo, né, por cada peça nossa. Então é bem importante que vocês prestem atenção nisso, né, e façam essa formação de preço bem direitinho para vocês não estarem perdendo nem o seu cliente, tá? Vamos começar? Olha só. Quando a gente vai pensar em preço, né, no preço que a gente vai pagar por uma peça, a gente tem que levar em consideração algumas coisas, né? Primeira coisa, material. O que foi que você gastou, né, para produzir aquela peça? Por exemplo, quando eu faço um diadema, esse daqui, né, a gente comprou o diadema para encapar. Quanto eu paguei nesse diadema para encapar? Quanto eu paguei na fita para encapar esse diadema? Né? Quanto eu paguei em todos os acessórios que eu coloquei nele? Então é bem importante que você anote. Faça as anotações de tudo que você gastou naquela peça. Esse é o primeiro ponto para você calcular o preço de uma peça. Segunda coisa que você tem que pensar, que você tem que anotar e calcular, né, é o quanto de tempo você gastou para produzir aquela peça e precificar o seu tempo, né? Você tem que saber quanto custa o seu tempo, você tem que calcular se o salário mínimo, né, baseia no salário mínimo, calcula a hora e pensa, né, se eu trabalhei para produzir essa peça em 2 horas, quanto custa 2 horas baseado no salário mínimo ou baseado no salário que você ache o ideal. Então, esse é um dos primeiros pontos que você tem que pensar. E aí, a terceira coisa, né, é o lucro. Quanto eu quero lucrar? 10%, 20%, 30%? Então, assim, você calcula o seu preço pensando nessas 3 coisas. Quanto você gastou de material, quanto você gastou de tempo e precifica teu tempo e, principalmente, né, quanto você quer lucrar, qual vai ser o seu lucro, né, em cima daquela peça. Se você pensar nessas 3 coisas, você já vai conseguir um preço justo. Lógico, às vezes quando a gente pensa, né, calcula, o preço dá um pouquinho mais alto, né, e aí você usa do seu bom senso e pensa assim, será que o meu cliente vai pagar? Né? Será que o meu cliente está disposto a pagar R$30 num laço? Talvez seu cliente não esteja. Então, assim, pensa nisso e aí vai dar certo, você vai conseguir o preço justo, né, o preço adequado. E o justo, e quando a gente fala em preço justo, é o justo para você e para o seu cliente. Porque uma coisa que o cliente quer e a gente deve pensar, a gente enquanto cliente, né, é olhar para aquela peça e pensar assim, não, essa peça realmente vale esse preço. Né? E aí, tenta conversar com o teu cliente, dizer qual material tu usou, como tu fez o teu trabalho, que isso com certeza vai fazer com que ele valorize o teu trabalho. E aí a gente vai para um segundo ponto dessa aula, né? É a gente pensar, valorize o seu trabalho. É isso que você tem que fazer, você tem que valorizar o seu trabalho. E como é que eu valorizo o meu trabalho? Não dando descontos absurdos, né? E não cobrando barato demais. Às vezes a gente pensa que pela concorrência, se eu fizer uma peça mais barata, o meu trabalho vai vender mais, eu vou vender mais do que a minha concorrente. O preço ser menor não quer dizer necessariamente que você vai vender mais. Inclusive porque se a qualidade, né, da sua concorrente estiver melhor do que a sua, é muito provável que essa concorrente venda mais do que você. Então é importante você valorizar o seu trabalho e você pensar no seu trabalho com a melhor qualidade, você trabalhar a melhor qualidade possível, né, para o seu trabalho. Porque aí vai fazer com que você, sem dúvida, venda muito mais e que o seu cliente valorize também o seu trabalho. Que aí uma coisa que acontece muito, e eu digo isso porque eu vivo em feira faz muitos anos que eu trabalho, né, que eu estou em feiras tanto permanentes quanto feiras, né, eventuais que acontecem. E assim, uma coisa que eu percebo é muito isso. O cliente chega e vai e diz assim, quanto custa essa peça? Não, custa R$15. E aí ele diz assim, R$15? Faz mais barato, faz por 5. Se a minha peça, eu tô cobrando R$15 naquela peça, eu não posso vender ela por 5, né? E eu conheço artesão que vende a peça por 5. Não, mas eu não tô perdendo. Será que você não tá perdendo? Né? Será que vender sua peça por 1/3 do que você estava cobrando inicialmente
vai fazer com que você tenha lucro e que ela pague, né? Ela pague o esforço que você teve, o material que você teve, ou você está simplesmente pagando para trabalhar. Então, isso é uma coisa bem importante da gente pensar, né? Valorizar o nosso trabalho. E não pensar, eu prefiro vender por R$5 e não levar nenhuma peça para casa. Às vezes é mais vantagem você levar a sua peça para casa e vender depois ela pelo preço justo, do que você sair, né, doando suas peças por R$5 e achar que você está lucrando, porque você não está. E aí, quando a gente pensa também em valorização do trabalho, é importante que a gente tenha, né, esse cuidado, inclusive porque se a gente, enquanto cliente, vai num lugar, compra uma peça mais barata, quando a gente chegar em casa, a gente vai dizer, olha, comprei tal coisa e foi por tanto. E ninguém vai querer pagar o preço que você estava cobrando inicialmente. Então, assim, muitas vezes o próprio artesão desvaloriza o seu trabalho fazendo esse tipo de coisa. Ou tá numa barraca do lado com a pessoa vendendo laço, a pessoa tá vendendo laço, não, teu laço é 15, a pessoa tá vendendo por 10, tu oferece o teu por 8. Não faz isso, né? Dê valor ao seu trabalho, dê valor ao esforço que você teve para fazer aquela peça. Que com certeza, se você der valor à sua peça, né, se você valorizar o seu trabalho, o seu cliente, o seu concorrente, as pessoas à sua volta também vão dar importância, também vão valorizar e vão pagar o preço justo por ela. E aí a gente vai pensando em valorização do trabalho e a gente entra num terceiro tópico dessa nossa aula, né? Que são as encomendas. Encomenda é uma coisa maravilhosa, né? Quando você pensa na encomenda, quer dizer que você vai lucrar mais, porque você vai conseguir vender uma quantidade maior de peças. Então, você vai produzir as peças, elas já vão ter quem comprar. Isso, sem dúvida, é uma vantagem. Mas, né, é uma vantagem que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Normalmente, quando a gente vende uma peça, né, quando a gente tá fazendo uma encomenda, a gente vai dar um desconto pro nosso cliente, né? Porque se ele compra essa peça por R$15, ele não vai querer comprar, se ele vai comprar em quantidade, 10, 15 peças, ele vai querer comprar essas peças, né, com desconto. E aí eu vou contar pra vocês uma experiência que a gente teve. Eu não trabalho sozinha, eu trabalho em grupo, né, em uma associação, e aí a gente trabalha com uma determinada tipologia e a gente tinha uma peça que custava R$40. E aí um lojista chegou querendo negociar, ele negociou várias peças e assim, a gente teve perdas em todas, mas eu vou falar nessa especificamente. E o que aconteceu? A nossa peça custa R$40, a pessoa encomendou 30 peças, né? E ela negociou, a artesã negociou, né, que a gente vendesse a peça por R$25. Olha só, quando a gente pensa, né, a peça custa 40, estou vendendo por 25, estou perdendo R$15 em cada peça. Mas para além de pensar nos R$15 que você está perdendo em cada peça, você tem que pensar em porcentagem. Quanto por cento eu dei de desconto? E aí, se a gente for ver, aproximadamente 33%, né? Um terço do que a gente paga, né? Aproximadamente, seria aproximadamente um terço de desconto. Então, a gente teria, né? Seria 33% a menos. Gente, quando a gente pensa nisso, né? Se o nosso lucro nessa peça específica é de 20%, eu estou dando todo o meu lucro, e ainda estou aumentando, né, na minha hora de trabalho. E eu estou desvalorizando o meu trabalho. Então, assim, é muito difícil você pensar nisso e pensar nisso como uma vantagem, né? Foi uma grande confusão, porque, assim, é um outro ponto da encomenda, né? Se você assume um compromisso com o cliente, você tem que cumprir. E se você disse que você vai fazer sua peça por R$25, ela custando 40, você vai fazer sua peça custando R$25. Negociar com esse cliente de novo, depois, cobrando o preço justo, vai ser difícil? Muito. Provavelmente ele vai querer comprar a peça de você, né, pagando agora R$30, R$35. Pouquíssimo provável. Mas você não pode perder, né, em prol do seu cliente. Não pode. E aí, a gente fez a encomenda e tal, e foi muito difícil depois, porque assim, o próprio grupo não quis trabalhar, né? E o que eu digo pra vocês de encomenda? Primeira coisa, se a pessoa vai levar um lacinho, é um preço.
Tem algumas peças nesse grupo que a gente trabalha, 30 peças, né? A gente estabeleceu que para dar desconto a pessoa tem que encomendar no mínimo 10. Com laço, você não pode fazer isso, porque nem sempre, né, a pessoa vai comprar 10 laços. Então, estabelece que para você dar um desconto, a pessoa tem que comprar 3, a pessoa tem que comprar 5 lacinhos e a partir disso você vai dar um desconto. É uma ideia. Realmente, estabelecer como 10 laços para um desconto é complicado, porque uma cliente pode comprar, né, para a filha dela 3, 4, 5 lacinhos diferentes, mas pouco provável ela vai comprar 10. Então estabeleça primeiro a partir de quantas peças eu dou desconto, né? Partindo desse princípio, aí você pensa no seu desconto. Segundo ponto de desconto, estabeleça uma porcentagem de desconto. E aí você estabelece para todas as peças. O meu desconto vai ser a partir de 3 peças, o meu desconto é de 5%. E aí você calcula os 5% e dá esse desconto. Se a pessoa, né, se for um lojista ou alguém que realmente vai fazer uma lembrancinha de aniversário, quer dar uns lacinhos, aí você cobra, né, você dá um desconto maior a partir de 10 laços, 10% de desconto. Então, assim, pense nisso, estabeleça, né, as suas regras pessoais, de quanto de desconto em porcentagem você vai dar e a partir de quantas peças, né? Porque não adianta a pessoa comprar uma peça e você já vai dar desconto. Não é assim que funciona e não é assim que pode funcionar. Você tem que estabelecer para que você não saia perdendo. E uma coisa que é muito importante, estabeleça em porcentagem. Porque aí você vai estar tirando, né, de outros fatores e você vai estar sabendo que você está lucrando um pouco menos para vender em maior quantidade. Então, pensem nisso e façam esse tipo de anotação. E aí a gente vai para um outro ponto quando a gente pensa em formação de preço, quando a gente pensa em lucro e perda. Anotação. Se a gente soubesse a importância que tem quando a gente pensa num negócio, e aí eu não falo de artesanato como um hobby somente. E se você tiver como hobby, ótimo. Mas se você quer ganhar dinheiro, e se você vai ganhar dinheiro com esse seu hobby, primeira coisa que você tem que fazer é anotar. É anotar quanto você gastou de material, é anotar quanto sobrou de material, é anotar quanto você gastou de tempo para fazer cada peça. É anotar quanto você vendeu, quanto você lucrou, quanto você pagou pelo espaço que você foi para comercializar, que é isso é outro ponto importante. Se eu vou para um espaço onde eu não pago nada, ótimo. Mas se eu tenho que pagar 100, 200, 300 reais, né, para estar naquele espaço e comercializar, eu tenho que anotar, porque isso é custo. E isso tem que estar incluído no valor das minhas peças, né? Então, anotem tudo, absolutamente tudo. E aí eu vou falar, né, em um dos últimos pontos, quando a gente pensa em formação de preço, quando a gente pensa em negociação, né? Amigos, né? Os amigos são ótimos, são pessoas maravilhosas, que a gente ama, mas quando dizem amigos, negócios à parte, é uma verdade. Por quê? Normalmente amigo, ele quer que a gente dê de presente, né? Porque as pessoas, infelizmente, elas não têm ideia de que artesanato é uma fonte de renda, que você pode trabalhar em casa. E aí eu falo da minha experiência, né? Quando a minha filha nasceu, eu decidi que ia ser artesã e que era assim que eu ia ganhar dinheiro, para poder estar em casa com ela e não deixar de trabalhar. Então, o artesanato é a minha profissão. Eu sou profissionalmente artesã. Quando eu penso nisso, eu tenho que pensar que eu não posso dar de presente para alguém uma coisa que eu faço para vender. Primeiro, você está dando, né? Volta a desvalorizar o seu trabalho, né? O que você faz para vender, você não dá. E aí a gente pensa, né, em grandes negócios. Se a gente pensar, ninguém dá o que você está ganhando dinheiro. Primeiro que você está deixando de ganhar. Você pode usar o dinheiro que você ganhou para dar um outro presente, mas evite dar de presente aquilo que você faz, porque as pessoas deixam de ver aquilo como um negócio, né, e passam a ver como amizade. E aí o outro ponto do amigo, né, não dê descontos absurdos onde você vai sair perdendo. Dê o desconto justo e realmente separe o seu profissional como artesã, né, a sua fonte de renda, o que você ganha dinheiro, né, separe isso do seu pessoal e não deixe que os seus amigos, seus familiares queiram de presente, né, queiram um desconto maior, queiram que você dê 50% de desconto numa peça, né, você está desvalorizando o seu trabalho, você não está lucrando o que você deveria lucrar. E amigos, negócios à parte. Gente,
poderia passar o dia inteiro falando, né, de preço, de negócio, mas a gente ainda vai falar de venda, né? A gente ainda vai falar de como comercializar, a gente ainda vai falar de outras coisas. Mas quando a gente pensa em preço, em precificação, em quanto custou, essa é a ideia, tá? Então, assim, espero vocês na próxima aula. A gente vai falar de mercado, a gente vai falar de como chegar nesse mercado, né? Do que você tem que ter, do que é importante. Então, espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!